Boa tarde, está começando o segundo episódio da retrospectiva aqui do Boletim Legislativo com os acontecimentos que marcaram o ano na Câmara e na nossa cidade. Seja muito bem-vindo. Em 2022, os vereadores criaram uma comissão parlamentar para discutir a regularização de bairros em São José. Ao longo do ano, várias reuniões aconteceram com o objetivo de entender e propor soluções para os loteamentos irregulares. Na última reunião do ano, os vereadores membros ouviram depoimentos de moradores e da Defensoria do município. Veja os detalhes na reportagem. A Comissão Especial de Estudos sobre a Regularização Fundiária realizou no plenário da Câmara mais uma reunião para debater a situação dos bairros e moradias irregulares de São José dos Campos. O encontro foi presidido pelo vereador Tomás Henrique e também teve a presença dos parlamentares Amélia Naomi, Dulce Rita, Júnior da Farmácia, Juliana Fraga, Milton Vieira Filho e Renato Santiago, além de moradores. O defensor público Jairo Salvador foi convidado pela comissão para explicar sobre a atual situação fundiária de São José. Para ele, este não é um problema exclusivo do município, porém, é preciso que o poder público tenha prioridade na busca de soluções. A regularização em São José ainda, infelizmente, está em passos muito lentos, ela tem que ser agilizada, porque é um problema que se você não resolve com rapidez, né, ou com uma celeridade maior, você acaba agravando esse problema e tornando ele, na verdade, infinito, né, sem solução. Então há a possibilidade de resolver, mas é necessário que se agilize. Durante a reunião, Jairo Salvador ainda apresentou dados sobre a situação fundiária de São José dos Campos. O defensor público mostrou que 12 núcleos foram regularizados desde janeiro de 2019 e outros 23 estão em processo de regularização. Além disso, segundo Jairo, existem na cidade 147 núcleos não regularizados. Uma questão que, como o próprio defensor relata, pode impactar outras áreas, como a saúde. A irregularidade fundiária, ela, na verdade, traz uma série de problemas até para a saúde pública, né, das pessoas, e ela tem que ser enfrentada. E essa iniciativa, eu acho que é de fundamental importância, essa união de esforços para encontrar soluções. As soluções são possíveis, né, desde que haja priorização na regularização fundiária e que se garanta recursos para que isso aconteça, para que saia do papel e que mude a vida das pessoas. Além da explanação do defensor, os vereadores presentes também fizeram apontamentos sobre a política habitacional de São José e os problemas enfrentados pelas famílias que moram nesses núcleos. Para os parlamentares, o diálogo com os moradores e autoridades é importante para compreender melhor as questões que afetam a situação fundiária da cidade. Foi fundamental, importante para essa comissão, né, porque ele trouxe uma série de dados importantes, apresentou propostas. E essa comissão vai debruçar sobre essa situação. A gente ouviu a população que está acompanhando, né? E foi fundamental e nós vamos continuar trabalhando junto com a população. Fazer essa ligação, Defensoria Pública, Poder Legislativo, população, para que a gente possa juntar todas essas informações e pleitear junto ao Executivo, à Prefeitura, né, a solução dessas demandas para que traga benefício para a população. De acordo com o vereador Tomás Henrique, outras reuniões devem acontecer nos próximos dias e a intenção da comissão é convidar representantes do Ministério Público, Defesa Civil e técnicos da Prefeitura para debater sobre o tema. A gente precisa, antes de buscar propor soluções, fazer um diagnóstico. Então é importante escutar aqueles que já têm uma vivência e já têm atuado na área de regularização fundiária e habitação, para que esse diagnóstico seja assertivo, para que as soluções também possam realmente ajudar as pessoas que mais precisam. Ainda segundo os vereadores, todas as informações colhidas dos encontros irão compor um relatório que será entregue ao governo municipal. O prazo máximo para a elaboração do documento é de 90 dias. A gente sabe, eu até comentei ao final da reunião, que em 90 dias nós não vamos entregar uma fórmula mágica que a partir de então tudo será resolvido. Mas sem dúvida o nosso caminho e o nosso objetivo e missão é em 90 dias entregar o início da resolução destes problemas
na questão de regularização fundiária e habitação em nossa cidade. Eu acho que nós estamos dentro de uma realidade bastante grave, visto a realidade, as decisões judiciais, conforme foi apresentado aqui, né? Então, nós podemos ter 100 demolições até o final do ano. Então, é preciso tomar providências. Nós vamos votar a LDO. Então, a comunidade, a população participou, fazendo sugestões para que na LDO tenha orçamento. E é isso que a comissão está fazendo. Ainda no tema da urbanização irregular, com o crescimento das cidades, uma preocupação do poder público tem sido o desenvolvimento de estratégias para evitar a ocupação desordenada. O objetivo é impedir as ocupações irregulares, que além de trazerem riscos ao meio ambiente, também trazem perigos aos moradores. A urbanização irregular é o grande desafio para a política de preservação do meio ambiente para os próximos anos. Com o aumento populacional iminente, muitas cidades estão promovendo ações para evitar que problemas causados pelo crescimento desordenado aconteçam. De acordo com este professor de gestão ambiental, cada vez mais será necessário um planejamento adequado para que os problemas ambientais sejam minimizados. Onde não há planejamento e não há ordenamento territorial, a tendência é que haja problemas para a população, problemas ambientais, tá? E isso vai afetar a cidade de um modo geral. Maior cidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos hoje conta com mais de 700 mil habitantes e deve superar, dentro de alguns anos, a marca de 1 milhão de moradores. Prevendo este aumento populacional, a cidade se organiza com base no plano diretor e na lei de zoneamento para evitar problemas de ocupação desordenada. São instrumentos, né, de planejamento urbano obrigatórios, né, e que São José dos Campos gosta muito de fazer, né? Então São José tem uma trajetória aí de discussões nos seus planos diretores de zoneamento que possibilitaram hoje nós temos uma cidade reconhecidamente, uma cidade bem planejada, uma urbe bem construída, que promove qualidade de vida. E parte da preocupação com esse crescimento desordenado tem a ver ainda com a ocupação de áreas irregulares. Pois além de riscos ao meio ambiente, essas construções ilegais também levam perigo aos moradores. Para coibir essa prática, São José tem usado de diversas ferramentas para fiscalização, como imagens de satélite, que fazem um mapeamento dessas áreas. É uma lida diária, porque uma das questões mais importantes é não permitir que a Dona Maria, o seu Zé, que às vezes tem uma economia de uma vida, adquira um lote numa área clandestina e pior, que esse lote esteja numa área de risco. Dentro do planejamento de cidade, é preciso ofertar áreas que são áreas legais, constituídas, onde o plano diretor, o zoneamento apontem a condição favorável de uso, né, para que quanto mais áreas tiverem, mais empreendimentos, também a Dona Maria e o seu Zé tenham condições de adquirir o seu imóvel numa área segura, numa área regular. Na Câmara, a ocupação de áreas irregulares também é tema de debates entre os parlamentares. Tanto que foi criada uma comissão especial de estudo sobre regularização fundiária que pretende discutir e levar informações sobre o assunto para os munícipes. Para a vereadora Amélia Naomi, que faz parte da comissão, o grupo deve analisar estudos feitos pela Prefeitura sobre loteamentos irregulares para tentar uma solução para o tema. O que é importante que a gente está fazendo é fazer esse debate. Nós estamos com uma comissão, vamos apresentar soluções para essas questões. Por isso é importante, quando nessas decisões, e nós estamos alertando, ver vários estudos. E a Prefeitura, inclusive, tem 2 estudos sobre os loteamentos irregulares para mudar os parâmetros. Então, eu acho que é o nosso papel da Câmara apontar soluções para que não sejam soluções duras para que aquela população que precisa de moradia sejam prejudicadas. Amélia destaca também que os munícipes têm papel fundamental nessa discussão ao ficarem atentos e ajudarem na fiscalização de áreas que estão em situação irregular.
sempre ficar alerta, né? Principalmente as lideranças do movimento social que já acompanham, né? São José dos Campos tem aí lideranças muito importantes que têm uma articulação, não só em São José Nacional, que continue fazendo esse trabalho de fiscalização e orientação do papel da sociedade civil na questão do plano diretor, na questão de que cidade nós queremos, né? E eu acho que o poder público só deve trabalhar na perspectiva de estar sempre ouvindo a comunidade. E o professor Edivaldo Amorim alerta ainda para os outros cuidados que as cidades devem tomar para que o crescimento populacional não afete em demasia o meio ambiente. Acho que os 3 grandes desafios futuros para São José dos Campos crescer com qualidade de vida é a questão da mobilidade urbana, ou seja, a gente tem que parar de pensar nos anéis viários só voltado para o carro. A outra coisa é o nosso aterro sanitário. O nosso aterro sanitário, ele, né, para mais 300 mil pessoas que vêm para São José dos Campos, não tem capacidade. Então a gente tem o que fazer com isso? E como que a gente reduz, né, o resíduo que vai para São José dos Campos? Então a gente já tem um aterro muito bom, já tem coleta seletiva, precisamos melhorar isso daí. Tá? E essa outra questão é da concessionária de abastecimento de água. A cidade cresce, precisa de infraestrutura. Né? É uma estrutura que a gente não vê, está no chão, está enterrada. Precisa investimento forte para aumentar a capacidade de fornecimento de água e de tratamento de esgoto. Entre os diversos debates realizados na Câmara, um tema muito importante foi sobre a nova lei de licitações. O Legislativo recebeu representantes do Tribunal de Contas do Estado que fizeram um seminário para orientar os servidores de diversos órgãos sobre as novidades e alterações na legislação e garantir que as novas regras sejam cumpridas. No encontro estiveram presentes os servidores dos 3 poderes, incluindo os vereadores. Plenário cheio para debater um assunto que envolve o funcionamento de todos os órgãos públicos do país. A legislação dos processos licitatórios que vai ser atualizada. Por conta da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o Tribunal de Contas de São Paulo realizou um ciclo de palestras em diversas cidades do estado para apresentar aos servidores públicos e à população quais serão as mudanças e novidades. Participaram do encontro o presidente do TCE de São Paulo, Dimas Ramalho, o prefeito Anderson Farias, o presidente do AB de São José, Marcelo Cagiura, o presidente da Câmara, o vereador Robertinho da Padaria, além de outras autoridades políticas e do Judiciário de São José e região. O vereador Renato Santiago também acompanhou o evento. Para o presidente do Legislativo, é de grande importância para a Câmara de São José sediar este ciclo de palestras, já que a lei de licitação rege o trabalho dos órgãos públicos e, por isso, é necessário capacitar todos os servidores. Hoje, quando se fala da nova lei de licitações, que já está, inclusive, em fase de adaptação aqui na Câmara Municipal pelos nossos servidores, né, pelo nosso núcleo de gestão, através do nosso setor jurídico, do nosso controle interno, enfim, de toda a equipe se adaptando à nova lei de licitações. Isso é muito importante, em investir, inclusive, na capacitação dos nossos servidores, né, para realmente estar aí muito atento às inovações da nova lei e que possa fazer um trabalho com mais eficiência, efetividade, eficácia, que é o que somos cobrados no dia a dia, principalmente quando fala em compras, em contratos, enfim, relacionados ao setor público. Quem também comentou sobre a importância da nova lei foi o prefeito Anderson Farias, que inclusive informou que algumas licitações na cidade já seguiram as normas da nova lei de licitação sancionada na pandemia. Para ele, as mudanças, além de garantirem mais transparência, adequam a legislação ao momento atual do país. Mas essa lei ela é muito moderna, realmente ela tem aí vários pontos de modernidade, né, a consolidação das leis que serão revogadas, né, novas modalidades, agora a modalidade online ela passa a ser uma obrigação e a presencial passa a ser uma exceção, né, algumas modalidades novas que entraram ali, como diálogo competitivo, quer dizer, várias outras ali que são
modelos novos que trazem muito para o nosso atual momento, da dinâmica que se tem de todo um processo. Eu sempre acredito que a transparência é o maior órgão fiscalizador. Quanto mais transparente, né, é muito melhor para que realmente a gente possa ser fiscalizado, né? Esse sim é o importante, a transparência, e a lei traz, né, e o Tribunal de Contas, nos últimos anos, ele também trabalha muito essa questão da transparência, com muitas ferramentas de BI, de informação, comparativos entre município, fiscalizações ordenadas, publicam todas essas informações. Isso é importante para nós, município, viu? E a nova lei de licitações e contratos administrativos foca na transparência e menos burocracia e tem como objetivo agilizar os processos de licitação e assegurar que a administração pública realize contratações justas e imparciais. Ela apresenta uma série de mudanças, como a digitalização de contratações que serão realizadas por meio eletrônico, a abrangência, já que a lei vale para a administração pública federal, estadual, distrital e municipal em todos os órgãos, mais agilidade nas fases de licitação, já que primeiro deve acontecer a etapa de propostas e julgamento, para que só depois seja feita a análise dos documentos de habilitação. A nova legislação também é mais transparente, já que agora existe uma plataforma digital para que as licitações possam ser oficialmente divulgadas, e com a mudança nas regras, a lei entende como modalidade de licitação os meios concorrência, concurso, leilão e pregão, extinguindo as modalidades tomada de preços, convite e o RDC. O valor estimado não mais caracteriza a modalidade de licitação, importando apenas a natureza do objeto licitado. Outras alterações também foram aplicadas, por isso o presidente do TCE, Dimas Ramalho, reforça a importância das palestras como forma de capacitar os servidores e dar mais efetividade ao trabalho do poder público. A nova legislação diz o seguinte, que o Tribunal de Contas tem que ensinar, tem que fazer cursos para que os gestores não errem. É obrigação nossa. E é o que estamos fazendo. Nós corremos o estado de São Paulo inteiro, ensinando, explicando, falando. Pessoal, é assim que tem que fazer. E para garantir a capacitação dos servidores, o evento contou com uma palestra da Procuradora do Trabalho, Ana Farias Hirano, que analisou temas como a idoneidade trabalhista, justificativas para a terceirização, além dos dispositivos da lei que combatem a precarização do trabalho. Em seguida, o assessor técnico procurador Guilherme Jardim falou sobre os tipos de modalidades de licitação. A palestra ministrada pela assessora técnica Silvia Maria Ascensão abordou aspectos da contratação de obras e serviços de engenharia. E finalizando o ciclo de trabalho, o agente de fiscalização João Pedro Torres comentou os princípios norteadores da nova lei de licitações e contratos administrativos. E além da importância da Câmara receber e sediar um evento como este, o presidente do Legislativo, Robertinho da Padaria, ressaltou o interesse da União dos Poderes em ações voltadas para a população, a exemplo de uma parceria com o TCE para exibição de conteúdo e programas do Tribunal de Contas na TV Câmara de São José. Fizemos aí um termo de cooperação com o Tribunal de Contas, foi em outubro, né? Outubro estive lá, a Câmara recebeu o certificado dessa parceria, que vai ser muito importante, né? Para levar para toda a sociedade do que se fala da lei de licitações. A Câmara também esteve atenta com a pauta de proteção às crianças. Um projeto aprovado criou o Dia de Combate ao Trabalho Infantil. De autoria da vereadora Amélia Naomi, o objetivo é dar mais visibilidade ao assunto e cobrar das autoridades ações efetivas para erradicar o trabalho infantil. Para o Legislativo, um caminho para superar o problema estaria na garantia de uma educação de qualidade para as crianças e jovens. Erradicar o trabalho infantil, criar oportunidades e acolher as crianças em situação de vulnerabilidade. Desafios que o Brasil se comprometeu a superar até 2025, junto com as Nações Unidas. Para avançar neste tema, a Câmara Municipal de São José dos Campos aprovou um projeto que cria o Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil. E o dia escolhido para abrigar a data foi 12 de junho. Autora da proposta, a vereadora Amélia Naomi destaca a importância do projeto para ampliar a garantia do direito à infância. Que é mais uma ferramenta, mais um mecanismo que o município tem para implementação das políticas públicas, para evitar o que nós estamos assistindo. Com a crise econômica, muitas crianças estão indo para o semáforo para vender bala, né? As crianças estão indo para os pontos de ônibus
E o papel das crianças e da política pública é da educação, da lazer, né? As crianças têm o direito de sonhar com uma sociedade mais justa. O projeto foi apresentado em conjunto com mais 13 parlamentares, os vereadores Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petiti, Juliana Fraga, Júnior da Farmácia, Juvenil Silvério, Lino Bispo, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Renato Santiago, Robertinho da Padaria e Roberto Chagas. Para Ademar Prisco, juiz do trabalho que atua no Juizado Especial da Infância e Adolescência, a aprovação do projeto ajuda a reforçar e consolidar as políticas públicas voltadas para erradicar o trabalho infantil. São José dos Campos está dando a sua contribuição para criar uma consciência coletiva de que o trabalho infantil ele gera sequelas nas crianças e retira oportunidades. Então é importante que a Câmara tenha tomado a dianteira dessa iniciativa e contribuído para que o Brasil possa cumprir internacionalmente as metas a que o país se comprometeu. Um levantamento do IBGE apontou que 1,7 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham no país. Em São José, dados da Prefeitura registram que de março de 2021 a janeiro de 2022, 160 crianças e adolescentes foram identificadas em situação de trabalho na cidade. Destas, 140 retornaram à escola e foram inseridas em projetos socioeducativos. Para a vereadora Amélia Naomi, o combate ao trabalho infantil também passa pela ampliação de programas sociais, como o Jovem Aprendiz, que oferece qualificação e oportunidades para o futuro profissional. É fundamental que os empresários façam a parceria com o município para que a gente tenha implementado o Jovem Aprendiz, porque aí os adolescentes vão ter uma qualificação, vão ter as garantias, né, e vão estar preparados para o mercado de trabalho. Então, acho que são questões muito importantes que reafirmam que é necessário a gente implementar as políticas públicas e divulgá-las. De acordo com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a crise provocada pela pandemia agravou a situação das crianças pelo Brasil, o que fez com que o Juizado da Infância e Adolescência aumentasse a atenção sobre o tema. A gente precisa não apenas pregar o fim do trabalho infantil, a gente precisa também tomar iniciativas para proporcionar oportunidades para essas crianças e para suas famílias. Isso depende de iniciativas públicas e a gente precisa sempre ter um olhar atento para as dificuldades que são enfrentadas. Então, o trabalho é feito todos os dias. Não existe trabalho grande nem trabalho pequeno. Não existe trabalho que a gente faz consistentemente. Do contrário, a realidade se impõe. Se você encontrar crianças ou adolescentes em situações de trabalho, denuncie. As denúncias podem ser feitas por meio do telefone 153, pelo Disque 100 ou por meio de uma das 3 unidades do Conselho Tutelar em São José dos Campos. Ainda no tema da proteção às crianças, outro projeto aprovado na Câmara, de autoria do vereador Juvenil Silvério, proíbe a utilização de recursos públicos em eventos que promovam de forma direta ou indireta a sexualização de crianças e adolescentes. A legislação vem como apoio às leis e ações de proteção, como o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Confira os detalhes na reportagem. A sexualização precoce de crianças e adolescentes é um tema muito debatido atualmente. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, conta com alguns artigos específicos que punem quem expor crianças a imagens ou situações que envolvam conteúdo adulto. O ECA ele vem bem claro, né, uma forma que criança não pode ser exposta de forma alguma a nenhum material que tenha a apresentação ali dos órgãos genitais para os fins sexuais, né? Então, é importante, isso é bem contextualizado, porque não tem como ter o estudo de anatomia, essas coisas, se não tiver isso. Então, tudo que seja apresentar para essa criança, ou então, de alguma forma, essa criança fazer alguma coisa ali, incentivar essa criança a fazer alguma coisa com fins sexuais, é considerado crime. Normas que foram criadas para garantir o crescimento saudável das crianças,
como explica esse conselheiro tutelar. Para ele, expor esses jovens a temas relacionados à sexualidade pode prejudicar o desenvolvimento deles. A gente precisa compreender, quando a gente fala de crianças e adolescentes, nós estamos falando em sujeito e em processo de desenvolvimento. Então, tudo aquilo que eles vão apresentar e que eles vão aprender no dia a dia, vai moldando a sua característica, vai mudando o seu caráter. Então, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vai impor algumas condições, né, para que crianças não tenham situações impróprias colocadas à disposição dela, é para que ela evite de ter esse conhecimento, que tenha acesso a esse tipo de informação e comecem a reproduzir. Em São José dos Campos, um projeto de lei de autoria do vereador Juvenil Silvério, aprovado na Câmara, proíbe a utilização de verba pública em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes. Segundo o parlamentar, o objetivo da lei é proteger as crianças. Nós estamos vendo, nesses novos tempos, né, da sociedade, uma liberação de tudo na sociedade, e principalmente utilizando-se das pessoas para essa questão sexual, mostrar o corpo, fazer a sexualidade acontecer. E nós achamos isso não é bom para a sociedade, não é bom para a vida, não é bom para as famílias e principalmente para as crianças. Então nós temos aí o foco principal desse projeto é a proteção, o cuidado com essas crianças que são a geração do futuro. De acordo com o projeto, serviços públicos e eventos patrocinados pelo poder público para pessoas físicas ou jurídicas devem respeitar as normas legais que proíbem divulgação ou acesso de crianças e adolescentes a apresentações, presenciais ou remotas, de imagens, músicas ou textos que sejam obscenos. A ideia é que na prefeitura, porque nós podemos atuar aqui no município de São José dos Campos, a prefeitura ela faça então a fiscalização e o cuidado para que as propagandas geradas pela prefeitura não tenham essa conotação de sexualidade, principalmente utilizando-se das crianças. Para o conselheiro Marco Freire, a nova lei pode ajudar e fortalecer o trabalho do Conselho Tutelar na cidade. Eu acredito que essa lei ela vem complementar aquilo que já existe, né, de nível federal, através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque agora a gente começa a trabalhar com essas empresas, com essas pessoas que trabalham com materiais para esse público, para evitar que eles coloquem materiais impróprios de cunho sexual à disposição de crianças e adolescentes. A nossa retrospectiva de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Câmara. Muito obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau!